escalas geográficas de análise, sobretudo na escala mundo e a escala Brasil, já que o meu enfoque específico não é em um corpo isoladamente, mas pensando com a geografia portuária nacional e uma geografia portuária mundial. Quem passa aí, você acha? Ah, você? Primeira coisa que territorial, e aqui eu não vou falar da circulação de pessoas, mas da circulação de mercadorias, né, nos remete a algumas reflexões importantes. Para a gente entender a circulação de mercadorias no mundo, necessariamente a gente tem que pensar como é que a economia no mundo ela se organiza. Né? E há alguns pressupostos teóricos que são fundamentais nesse sentido. Né? Um deles é que estando, né, todos nós vivendo sob a égide da produção, do modo de produção capitalista, a gente precisa se lembrar de que a mercadoria ela só se realiza no ato do consumo. Né? Então não adianta a gente produzir coisas se essas coisas não chegam aos consumidores. Né? Isso é um pressuposto do modo de produção capitalista. A mercadoria só se realiza no ato do consumo. Portanto, a circulação ela ganha, né, um papel, uma importância, uma relevância no mundo contemporâneo capitalista que é questionável. Né? E considerando que o mundo é cada vez mais capitalista, né, já foi meio socialista, mas hoje muito mais capitalista do que sempre foi, né? Então a circulação assume um papel fundamental. Outro pressuposto teórico importante é de que existe, né, isso foi produzido historicamente, uma divisão internacional do trabalho. E as diferentes regiões do planeta foram chamadas, digamos assim, a se colocar dentro dessa divisão internacional do trabalho, especializando-se na produção de determinados produtos. Então, nenhum lugar do mundo produz tudo o que precisa. E isso gera uma interdependência planetária. Né? Então, essa interdependência planetária faz com que a circulação, mais uma vez, né, seja um elemento ou um momento, digamos assim, fundamental na realização do capital. Né? Ao ponto de o professor Bruno Santos, né, geógrafo já falecido, dizer que nós chegamos a um momento da história em que a circulação passou a presidir a própria produção. De que me vale eu produzir se eu não conseguir fazer circular o que eu produzo. Né? E muito do que a gente consome no Brasil, na nossa vida cotidiana, chegou até nós porque saiu de algum lugar do planeta ou de algum outro lugar do outro país. E isso também se repete em outros lugares do mundo. Né? Como eu disse para vocês, em função das especializações produtivas, nenhum lugar do planeta produz tudo o que necessita. Né? Isso faz com que a circulação seja fundamental no modo de produção capitalista. Outra questão relevante é que, como a gente está falando de circulação de mercadorias, o modal de transporte, né, que melhor atende a circulação em grandes quantidades é o modal aquaviário. E dentro do modal aquaviário, evidentemente, o transporte marítimo, ele acaba se destacando porque é pelo mar, pelos oceanos e os continentes se comunicam. Então, este é um pressuposto também importante da nossa análise. Né? Então, está aqui nesse primeiro slide, né? Eu já, em certa medida, eu já coloquei para vocês em outras palavras. Né? Bom, então, algumas características importantes desse momento atual, né? De pensar do século XX para cá, mas especialmente a partir da segunda metade do século XX. Dada a necessidade do modo de produção capitalista de
fazer circular as mercadorias. Então, todos os progressos técnicos, científicos, né, e informacionais que permitem que a circulação se apure, se especialize ainda mais, seja cada vez mais eficiente, né? Então, cada um desses progressos técnicos ele acaba tendo um efeito importante na geografia portuária mundial. E a geografia portuária mundial, hoje, ela é marcada por algumas características que não são caras, né, no sentido de trazê-las à tona nesse momento. Exemplo, o próprio gigantismo dos navios, né? O progresso da chamada indústria naval ao longo do século XX foi fenomenal, né? Os navios cresceram de tal forma que muitos portos do mundo se tornaram capazes de recebê-los, né? De permitir o processo de atracação, né? Em função da profundidade dos calados, né? E então o próprio gigantismo dos navios, né, ele demanda também uma adequação dos portos no mundo inteiro a essa nova realidade da indústria naval. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o canal do Panamá vem passando sucessivamente por adaptações, modernizações, porque ele não consegue acompanhar, né, o gigantismo desses navios que são cada vez maiores e um dado natural, né, um canal que era natural e que precisa se adaptar a essa nova realidade da indústria naval para poder atender as demandas do mundo capitalista, né? Então, essa é uma característica desse momento histórico que é importante e que impacta os portos no mundo inteiro. Isso significa, por exemplo, que muitos armadores que operam com esses grandes navios, eles vão selecionar, eles vão escolher de uma forma criteriosa os portos nos quais eles vão atuar, né? Outra característica desse momento histórico é a especialização e a racionalização do transporte, o transporte de um modo geral, e aí o transporte marítimo entra dentro dessa perspectiva, né? Cada vez mais, né, vem se sofisticando, se aperfeiçoando e, nesse sentido, impactando também a geografia portuária mundial. Uma outra característica desse momento é a chamada multilocalização, né? Na medida que os navios são cada vez maiores e são cada vez mais rápidos, isso dá uma autonomia, né, para o processo de circulação que é bastante relevante e que também vai impactar a geografia portuária mundial e, inclusive, a própria economia mundo. Um exemplo, né? Há alguns anos atrás, a Bélgica era um dos países que tinha o maior número de automóveis per capita montados no país, né? Mas ninguém nunca ouviu falar de um carro belga. Ninguém conhece um carro belga? Não tem, né? Mas o Porto de Antuérpia, em função da sua localização geográfica, em função da sua modernidade e da sua relação, digamos assim, né, com os outros portos europeus, a Bélgica, por causa de Antuérpia, acabou concentrando, né, montadores de automóveis no país e peças que são produzidas no mundo inteiro vão para a Bélgica para os automóveis serem montados lá, né? Então, este é um dos aspectos do fenômeno da multilocalização, que atinge principalmente o setor automobilístico, mas também o setor químico e o setor de eletroeletrônicos, né? Esse momento também, a segunda metade do século XX, né, a gente assistiu à emergência de uma nova hegemonia, né, portuária no mundo, que é a hegemonia dos portos de Sudeste, que vocês vão ver daqui a pouco no mapa, né? E também esse momento é marcado pela força que ganham os armadores. Por que os operadores, né, do transporte marítimo mundial ganham tanta força? Eu comecei a minha fala ressaltando a importância da circulação no mundo de hoje, né? Dada a importância da circulação, aqueles que controlam a circulação se tornam atores hegemônicos da economia, né? Bom, então, próximo. Aqui são uma sequência de imagens, né, para ilustrar o que eu acabei de falar, né, sobre o gigantismo dos navios. Um navio porta-container hoje ele é capaz, né, de carregar milhões de toneladas de produtos. É isso que vai permitir, por exemplo, uma empresa como a Nike, como a Reebok, né, montem uma sucursal no Vietnã
vai permitir, né, entre outras coisas, esse fenômeno da multilocalização do ponto de vista das plantas fabris. Claro, porque quando você enche um navio de contêineres, você minimiza, né, o preço, o custo do transporte no preço final da mercadoria. Né? Então, isso vai ser muito interessante, né, para as grandes empresas e as empresas hegemônicas produtoras de mercadorias no planeta. Aqui é uma outra imagem, né, de um navio Roland para importação e exportação de automóveis. Próximo. E aquilo que eu falei, né, quer dizer, à medida que os navios se tornam mais eficientes, muitos deles também se tornaram muito maiores, né, com calados muito altos e exigindo, né, dos portos uma adaptação a essa condição técnica. Né? Eu acho que vocês devem saber, mas o Porto de Santos gasta milhões de dólares por ano com dragagem para poder se manter, né, competitivo na geografia portuária mundial. Né? Se não fizer isso, não consegue receber esses navios grandes que demandam, né, aportar aqui em Santos. Aqui não, do lado. Então, vamos lá. Então, a multilocalização, né, que eu estou colocando como uma nova face da circulação de mercadorias, a gente poderia dizer que ela é a própria tradução territorial do fenômeno da globalização. Né? Porque, afinal de contas, o que é a globalização? O conceito de globalização, ele se coloca para a gente como quase uma metáfora. Né? Como é que a globalização ela se realiza? O que é, afinal de contas, a globalização? Né? Dizem diversos autores, né, tal como François Chesnel, quando ele discute a mundialização do capital, que a globalização nada mais é do que a mundialização dos mercados. Né? A competência, a capacidade que os agentes de mercado ganharam ao longo da história para produzir o mercado mundial. Né? Isso é, em verdade, a globalização, né, do ponto de vista do mercado. Então, ela seria, né, a tradução, a sua tradução territorial, bem poderia ser a multilocalização, porque é isso que eu acabei de falar para vocês. Uma determinada empresa hegemônica, ela distribui as suas plantas fabris pelo planeta em busca de vantagens locacionais, vantagens comparativas, né? Não são vantagens competitivas, são vantagens comparativas, e assim conseguem, evidentemente, rentabilizar, né, a sua produção, explorando os diferentes lugares do mundo. Né? Então, isso é a multilocalização, né? A produção espalhada pelo território, e essa produção espalhada ela foi viabilizada, de um lado, pelos progressos técnicos na indústria naval, mas, por outro, também por uma invenção muito peculiar, muito específica, que foi a invenção do container. Né? Todo mundo já viu um container na vida, mas eu não sei se vocês pararam para pensar o impacto que essa caixa de ferro teve, né, na geografia portuária mundial e, inclusive, nas cidades que estão à beira-mar e que abrigam o porto, sobretudo quando a gente está falando de portos historicamente importantes e economicamente relevantes, como o Porto de Santos. Né? Então, o container ele revoluciona de uma forma fantástica, né, a geografia portuária mundial. E vocês vão ver daqui a pouco por quê, né? Talvez vocês até já saibam. Vamos lá, Next. Bom, então a nova geografia, que eu estou chamando de uma nova geografia portuária mundial, né, uma das suas características, além desses progressos técnicos, né, dos navios cada vez maiores, da pressão que esses navios vão fazer sobre os portos no mundo inteiro, a gente viu também emergir, né, os chamados tigres asiáticos. São alguns países asiáticos, né, como a China, por exemplo. A China se fala muito da China, né? Mas a gente pensar, a gente vai falar daqui a pouco de Singapura, Hong Kong, Taiwan, né? E esses países asiáticos, né, eles, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, com a sua reconstrução econômica, eles fazem uma opção política por serem grandes produtores de mercadorias a baixo custo. Né? Claro que isso envolve exploração de mão de obra, em todo um contexto social, né, por trás disso. Mas a emergência dos NICs, né, os chamados New Industrialized Countries, implica
industrializadas, né? África do Sul, Brasil, México, os países asiáticos, Índia, e aí, no slide seguinte, Luiz, que é o que eu queria mostrar, né? Até aproximadamente os anos 70, o Oceano Atlântico, ele abrigava, né, a maior parte das rotas da circulação internacional de mercadorias, ou seja, aproximadamente 3/4 de toda a circulação de mercadorias pelo planeta passava pelo Oceano Atlântico, porque a gente estava falando da hegemonia da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, continente americano, continente europeu, entre os dois existe o Oceano Atlântico, né? Vocês já devem ter percebido que este mapa é um mapa invertido. Cartograficamente, isso não é uma convenção, né? Convencionalmente, o mapa mundo é sempre representado com o continente americano à esquerda, né? Este mapa mundi, propositalmente, ele representa à direita a África, Ásia e Europa e Oceania, e do lado, aqui ao lado esquerdo, e ao lado direito, né, o continente americano. Porque o que nós objetivamos com este mapa, né, é ressaltar a importância hoje do Oceano Pacífico. Então, do ponto de vista da geografia da circulação mundial, a partir da segunda metade, né, do século XX, com a emergência dos chamados tigres asiáticos, com a grande produção, né, de mercadorias a baixo custo, né, que passa a ser distribuída para o planeta, né, aumenta muito mais a importância, o sentido, o significado do Oceano Pacífico nessa geografia da circulação, em detrimento do Atlântico, né? O Atlântico perde importância relativa e o Pacífico ganha importância relativa. Essa representação, que traz dados de 2003, né, mas isso não mudou muito, ela implica, né, uma representação que destaca os 10 maiores portos do mundo em movimentação de contêineres e em movimentação de carga geral naquele momento, né, início do século XXI, né, no ano de 2003. E como vocês podem ver, dos 10, 7 são 6, né, são asiáticos. Né? Então, Singapura, Kaohsiung, Hong Kong, Xangai, Nagoya, Yokohama, Busan, Shenzhen, né? E a hegemonia desses portos hoje no mundo, né, na geografia da circulação, decorre da posição que esses países passam a ter na geografia econômica mundial ou simplesmente na sua localização geográfica, como a gente vai ver daqui a pouco, esse dado é importante. Porque Singapura não produz quase nada. Singapura é uma ilha pequena, não é um país que se destaca do ponto de vista da produção industrial. Mas Singapura se beneficia da sua estratégica localização geográfica, né? E aí o governo de Singapura decide investir num porto do tipo hub, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. O hub é um entroncamento, né? É um porto de passagem, né? E Singapura opta, né, por modernizar e enfim, sofisticar o seu porto e transformá-lo num porto de passagem, né? De entroncamento dessa geografia da circulação. E por isso Singapura tem se destacado nos últimos anos na geografia da circulação mundial. Então, essa nova geografia da circulação, né, no contexto dessa circulação globalizada, pode passar evidentemente vai impactar os portos no mundo inteiro, mais ou menos, de uma forma ou de outra, né, vai ter algum impacto sobre os portos. Porque os portos, como objetos técnicos que eles são chamados a responder a essas demandas, né, da circulação. A circulação precisa ser eficiente, né? A circulação de grandes quantidades de mercadorias. Então, os portos precisam atender, são chamados a responder a essas demandas. Mas aqui cabe uma ressalva importante, né? A gente pode acreditar falsamente de que, portanto, é a economia, né, que comanda todo esse processo. Ou a economia mundo, né, teria uma hegemonia absoluta sobre o controle da circulação. E isso não é verdadeiro, né? Eu acabei de dar o exemplo de Singapura, né? Claro que Singapura tem uma localização geográfica estratégica, né? Mas o fato de Singapura se tornar
um hub portuário mundial foi uma opção política, né? O Estado decide ocupar essa posição na geografia mundial. Isso é fundamental até para a gente entender o que se passa no Brasil. Se fala muito de gargalo portuário no país, né, da defasagem dos nossos portos, da deficiência técnica dos nossos portos. Não, por que os nossos portos têm deficiências técnicas? Por opções políticas. Né? O Estado brasileiro resolveu, né, privilegiar o modal rodoviário, historicamente, em detrimento dos outros. Então, a geografia da circulação não é simplesmente determinada pela economia, muito pelo contrário, né? É economia e política, tá, que estão definindo, né, como é que a circulação vai se realizar no planeta, né? E no caso brasileiro isso fica bastante visível, né, aos olhos. E, todavia, também, né, se a economia e a política são, digamos assim, determinam ou comandam esse processo, né, de organização da circulação em escala planetária, por outro lado, não se pode negligenciar, né, o sentido, o significado que tem a localização geográfica na geografia da circulação. Veja, voltando ao exemplo de Singapura, né, Singapura se beneficia simplesmente do fato de estar, né, no meio da rota do Pacífico. Então, a localização geográfica para Singapura foi, digamos, estratégica, né, para que o Estado decidisse transformar o próprio porto do país, né, o mais importante, num hub portuário. Eu estou dizendo isso porque também não adianta, do ponto de vista econômico, também não adianta do ponto de vista político, se você decide, né, investir num determinado porto, mas se a sua localização geográfica está completamente alheia, fora das rotas hegemônicas internacionais. Né? Tem um projeto do Ike Batista, não é isso? De fazer, primeiro quis fazer um hub portuário no estado de São Paulo, não conseguiu por causa das questões ambientais, e eu ouvi dizer que agora ele tem transferir o projeto dele do estado do Rio, né? E ele quer transformar o porto, né, da empresa dele num hub portuário. Bom, mas não depende dele, né? Porque a geografia da circulação não é definida por um sujeito hegemônico. A geografia da circulação, ela é determinada, definida por um conjunto, né, de fatores estratégicos, né, da economia mundo, da política e do comércio mundial. Né? Então, por mais que o Ike Batista tenha poder, né, econômico, para isso, não necessariamente ele vai alcançar o seu objetivo. Né? Agora, uma coisa inquestionável é, sem dúvida, né, a força que tem hoje os armadores. Tem alguns autores que eles vão dizer que, se antigamente a gente falava em transportador marítimo, hoje já não cabe mais falar em transportador marítimo, são transportadores globais. E isso é muito interessante porque são poucos, né? É um pool de poucas empresas que dominam o comércio mundial, né? Ou dominam a geografia da circulação mundial. Vocês que estão aqui no litoral certamente já perceberam, né, nos contêineres que viajam aqui no longo dos caminhões, que parece que são sempre os mesmos, né? O Buxud, o Maersk, qual mais que você já viu? Cosco, né? MSC, né? Então, tem alguns poucos grandes transportadores que são verdadeiros transportadores globais, né? Ou Global Carrier, né? Que são hoje sujeitos também hegemônicos dessa circulação planetária, já que eles têm domínio sobre as rotas internacionais, né? E isso lhes dá uma competência, uma capacidade para escolher os portos em que eles querem apontar. Eles vão levar em conta não só a qualidade do sítio portuário, mas também as tarifas praticadas por esses portos e tudo mais. Né? Então, o transportador global, além disso, o que houve, né, ao longo da segunda metade do século XX, um processo intenso de fusão, né, de fusões entre empresas. As grandes empresas hegemônicas engoliram as pequenas, que não conseguiram se manter nesse mercado. Né? E, além disso, aquele transportador marítimo original da primeira metade do século XX, que pegava uma carga em um país, levava
deixava lá e ia embora, ele não existe mais. Né? O que se criou na metade do século XX é uma trama, né? Uma rede de circulação em que o transportador global ele não faz mais o porto a porto, né? O que os autores em geral chamam do porta a porta. Então você tem uma imbricação entre transporte marítimo, transporte ferroviário, transporte rodoviário, e você envia um produto daqui pelo Porto de Santos e ele vai ser entregue na porta do destinatário, né? Não mais como antigamente. Então isso significa que o transportador global, o seu poder, né? A sua hegemonia na circulação cresceu ainda mais, porque agora ele controla todo o sistema de circulação, né? E vai pressionar os estados no mundo inteiro, ou seja, os governos do Estado, né, para que atendam às suas demandas infraestruturais. Né? Isso é uma coisa bem problemática. Bom, e o Brasil, como é que se coloca nesse movimento da totalidade do mundo? Mais uma vez, um pressuposto. Né? Para eu entender o Brasil na geografia da circulação, eu preciso necessariamente levar em consideração qual o lugar do Brasil nessa economia mundo em permanente movimento. Né? Também tem isso. A geografia portuária é bem interessante quando a gente começa a analisar, né, a movimentação de cargas pelos maiores portos do mundo. Todo ano muda, embora alguns se mantenham hegemônicos. Mas, eventualmente, alguns portos, né, sobem nesse ranking, outros descem, porque a economia muito é extremamente dinâmica. Né? E, para entender o Brasil, eu preciso pensar o Brasil nesse movimento da economia mundo, mas também, evidentemente, considerar a economia nacional, não é? E a economia nacional está arranjada, articulada, como é que ela está acontecendo e qual o lugar, né, que cada porto brasileiro ocupa na circulação em território nacional. E aí a gente poderia pensar hoje, né, no caso brasileiro, alguns pontos fortes, digamos assim, né, relacionados ao lugar do Brasil nessa geografia portuária mundial, né, a estabilização da moeda, né, o controle da inflação, o crescimento da economia, a ampliação do mercado consumidor, né, tudo isso tem feito com que o Brasil se coloque de uma forma mais, digamos, significativa, importante nessa geografia da circulação mundial. Né? Mas, por outro lado, a gente tem heranças, né, de um passado recente, e aí considerando mais uma vez essa comunidade do século XX, e isso tem a ver com as escolhas políticas que o Estado brasileiro fez. Né? A opção pelo modal rodoviário, ela não foi simplesmente uma opção que colocou o modal rodoviário, né, digamos, na direção da circulação do território nacional. A escolha do modal rodoviário, como eu já coloquei aqui, se deu, né, em detrimento dos outros. Então a gente desmantelou a nossa malha ferroviária, né? Os portos também sofreram com a sua deterioração, os aeroportos igualmente, né, as hidrovias simplesmente não existiam, né, elas são um produto recente da história da circulação brasileira, e na medida que o Brasil melhora a sua posição na economia mundo, o que acontece? Aumenta a pressão, né, sobre o país para melhorar a qualidade e as condições da sua circulação. Então isso vai fazer com que, por exemplo, no início da década de 90, o governo brasileiro promulgue uma lei, a Lei 8.630, todo mundo que estuda geografia portuária conhece, né? Que é a chamada Lei da Modernização Portuária. Então o Estado brasileiro, por meio de uma lei, ele tenta, né, ele busca, claro, não só pela lei, mas por todos os investimentos que passam a ser direcionados aos portos, né? Ele busca, então, mudar o lugar do Brasil também na geografia da circulação. Agora, esse processo, né, essa mudança do lugar do Brasil na geografia portuária mundial, e mesmo as mudanças importantes que vêm acontecendo na economia brasileira, podem gerar talvez uma ilusão de que o nosso lugar na economia mundo hoje é um lugar hegemônico. Isso não é verdadeiro. Tá? Isso pode ser uma ilusão de muitos brasileiros, mas não é verdadeiro. Quando você olha para a pauta de exportações do país, está evidenciado que nós continuamos sendo, há cerca de 500 anos, grandes exportadores de produtos primários. Né? A pauta de exportações brasileiras ainda é fortemente marcada, né, pela exportação de produtos primários. E a gente,
hoje, né, vive esses importantes gargalos infraestruturais. Como eu disse para vocês, se os armadores eles são seletivos do ponto de vista espacial, se eles vão escolher os polos em função da qualidade infraestrutural, em função de tarifa, etc., evidentemente, no caso brasileiro, isso vai ter um peso muito grande. Porque a mercadoria chega no Porto de Santos, vamos chegar em Santos, e está tudo bem. Você tem uma qualidade, digamos assim, da malha, né, de circulação interna do território paulista, que vai permitir que essa mercadoria se escoe rapidamente para o restante do território brasileiro. Bom, mas o Brasil não é São Paulo, né? O litoral brasileiro começa no Amapá e termina no Rio Grande do Sul, né? E essa realidade paulista não é a realidade do território brasileiro, né? E aí a gente tem, né, uma pressão, uma demanda muito forte por todo o litoral brasileiro, no caso dos portos marítimos, né, por melhorias infraestruturais. E evidentemente esse processo dessa pressão que se exerce sobre os portos, por mais infraestruturas, por novos equipamentos e tudo mais, não raras vezes terá graves impactos também ambientais, né? O fato de se receber grandes navios, o fato de você precisar construir novas infraestruturas, né? Quanto maior a circulação, maior o risco ambiental também, né? Então, esse é um pacote que vem todo junto, né? Próximo. Então, como eu já coloquei, né, os portos brasileiros, eles estariam diante, né, não só de um novo sistema de ações, mas também de um novo sistema de objetos. Do ponto de vista normativo, portanto, o Estado brasileiro, né, promulga a Lei 8.630, buscando modernizar especialmente a gestão dos portos brasileiros. Todavia, por outro lado, há muitos autores que vão considerar esse momento, né, um momento que, na verdade, ele vai gerar as condições normativas para a privatização dos portos, né? Tem alguns autores que vão dizer que a lei de modernização portuária, na verdade, é uma lei de privatização portuária, já que, entre outras coisas, ela vai permitir, né, a concessão, tá, de áreas portuárias à iniciativa privada. Para quem não sabe, historicamente, os portos estiveram sempre, né, sob os auspícios do Estado brasileiro. E passar para a iniciativa privada, teoricamente, não quer dizer nem que seja bom nem que seja ruim. Depende de como esse processo é feito, né, como ele é levado a cabo. Então, se de um lado, né, eu tenho um novo sistema de ações que se impõe, também por outro eu tenho a necessidade de implementação de um novo sistema de objetos, a adequação das infraestruturas, a conquista de novos espaços físicos. Vocês sabem que aqui em Santos existe um projeto grande, né, de ampliação do porto, já do lado do Guarujá, né, porque não existe disponibilidade de espaço físico. E essa é a realidade de muitos portos no mundo, sobretudo os portos mais antigos como Santos, né? O Porto de Santos é um porto que remonta à própria história colonial brasileira, século XVI, né? E a cidade de Santos, o núcleo, digamos assim, de povoamento de Santos tem, portanto, quase 500 anos, 450 anos, pelo menos. E o Porto de Santos, à medida que o porto cresce, a cidade também cresceu. Neste caso, foi assim que aconteceu. Nem sempre acontece assim, mas no caso de Santos foi isso, né? E hoje o porto demanda espaço físico, mas a cidade não permite, né? O povoamento urbano não tem disponibilidade de espaço físico para o porto, né? E esse processo todo, né, de ampliação, de aprofundamento das demandas sobre os grandes portos brasileiros, e isso também aconteceu no mundo, vai gerar, entre outras coisas, inúmeros conflitos entre porto e cidade, né? E isso é bem interessante para a história do Brasil, porque como nós somos colonizados pelo litoral, muitas das nossas cidades antigas, e as litorâneas, eu estou falando, nasceram no entorno de um porto. A gente pensar Recife, Salvador, Natal, né, Fortaleza, muitas capitais, né, como mencionei aqui, nasceram em torno de um porto. Mas à medida, né, a história passou, né, essas cidades, elas passam a ter a sua economia complexificada, né, a sua demografia também complexificada, elas crescem, algumas se tornam metrópoles. Fortaleza tem 2 milhões de habitantes, né, Recife tem quase 2 milhões de habitantes, estou falando da região metropolitana, estou falando só da cidade, né?
Se falar da cidade vem para 4, então as cidades crescem, as cidades se diversificam e o porto continua lá. Só que a cidade, ela, enfim, desenvolve historicamente outras demandas. A população precisa de espaço para morar, precisa de trabalho, precisa de saúde, precisa de escola, e o porto só precisa de uma coisa: de espaço físico para movimentar a mercadoria. Então, enquanto a cidade tem as suas demandas específicas, o porto também tem as suas. E isso gerou no mundo inteiro uma série de conflitos entre porto e cidade. Aqui em Santos não é diferente, e se repete em vários portos brasileiros. Eu falei agora há pouco de um novo sistema de objetos, e eu falei para vocês que o container, ele revoluciona a geografia portuária mundial, porque quando o container é inventado, e à medida que ele vai se sofisticando ao longo do tempo, ele vai demandando também todo um conjunto de objetos que precisa ser implementado no porto para movimentar o container. Então, o container tem uma série de impactos nos portos do mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente. Isso aí é um objeto, um container, que foi criado para poder movimentar o container. Então, uma coisa gigantesca que tem que estar dentro do porto. Outro, um porteiro em operação, uma outra estrutura gigantesca, próximo, um reach stacker, um guindaste para container também. E cada um desses equipamentos, evidentemente, custam muito caro, e nem todos os portos do mundo conseguem adquirir uma quantidade grande desses equipamentos. E por isso eles também têm dificuldade de se inserir nessa geografia da circulação de uma forma mais hegemônica. Mas, sobretudo, eu destacaria uma questão que me interessa mais particularmente: o container. Quando o container chega no porto, e aí tem uma coisa que eu costumo dizer, o porto não é fim, o porto é meio, nenhuma mercadoria nasce no porto. E também toda mercadoria que chega no porto, ela não chega para ficar morando no porto, ela chega para ser distribuída para algum lugar. Então, o porto é um lugar de passagem das mercadorias. Mas essa passagem não é assim: chega um container aqui agora, daqui a meia hora ele já está no destino. Você precisa de um tempo para desembaraçar o container do ponto de vista, não o container, o produto, as mercadorias, do ponto de vista da Receita Federal. Aí você tem que armazenar isso por algum tempo, porque não é assim, A gente está falando de milhares de containers por dia que são movimentados nos grandes portos. Então, isso vai fazer com que aconteça o quê? Que os portos precisem de espaço físico para acondicionar os containers. Quem conhece bem Santos sabe disso, Há várias retroáreas separadas, depois a gente pode falar que é uma retroárea só, mas na verdade são áreas físicas desconexas em Santos. De repente você passa por um pátio de containers. Fala: o que você está fazendo aqui? Bom, tinha que estar ali para não ter outro lugar para colocar. Ou sejam containers vazios, ou sejam esperando a carga, ou sejam containers esperando o desembaraço. E uma das estratégias que o Estado brasileiro tem adotado para lidar com essa questão hoje é criar os chamados portos secos, que são áreas de desembaraço fiscal das mercadorias que estão no Planalto, ou no interior do Brasil. Então, quando vem uma carga de container, o caminhoneiro, se for o caso, ou o trem, vai parar em algum lugar, já vai fazer o desembaraço da mercadoria para chegar no porto e esse processo ser mais rápido. Porque o porto não dá conta de abrigar um container por muito tempo. Mas isso é um problema do Porto de Santos, não quer dizer que seja no mundo inteiro assim. Os portos mais modernos, que já passaram por processo de adequação essa nova geografia da circulação, tem um outro mundo que oferece 30 dias de abrigo para um container. Então, o transportador global ele poderia deixar uma carga num porto por 30 dias sem problemas, até que seja desembaraçado, que possa ser levada ao seu destino. Então, isso aqui, para a gente que trabalha com geografia, com território, é uma das questões mais relevantes. É a luta por espaço. O porto demandando espaço físico e a cidade brigando com o porto porque não tem espaço físico para isso. E é preciso considerar também que um grande porto ele implica na movimentação importante de veículos. E essa é outra causa do conflito, por exemplo, que acontece na cidade de Santos. Um tráfego intenso de caminhões e uma população que tem dificuldade de conviver com essa realidade.
falei, né, no sistema de objetos, uma aquisição de terminal offshore, na busca, né, por maior profundidade para a atracação dos navios. Esse aqui, acho que não sei se é P100, P100 hoje é o porto brasileiro com maior profundidade, né, de calado para a atracação de navios de grande calado, né. Aqui acho que é outra imagem de P100, né, do Ceará Portos. Isso aqui é um pátio de contêineres refrigerados, que também demandam, né, energia elétrica, espaço físico. Os contêineres refrigerados vão transportar carnes, vão transportar frutas. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, já falei isso, vou repetir, né? Então precisa dessas estruturas também. E aí, já entrando na conclusão da minha fala, né, o que a gente poderia identificar como tendências hoje do setor portuário mundial, né, com impactos, né, com desdobramentos sobre o setor portuário brasileiro. É um processo permanente de expansão e de modernização, né? Não só a população mundial cresce, mas o consumo no mundo cresce a taxas assustadoras, né? E cresce por várias razões. Cresce porque existe uma psicosfera, né? Como diria a professora Maria Laura Silveira, né? Existe uma psicosfera que produziu no mundo inteiro, né, nos diversos rincões do planeta, a ideia de que consumir é importante. Então, a gente, desde criancinha, né, já vai sendo incentivado a consumir. Inclusive aquilo que a gente não precisa, né? Mas a gente não percebe que a gente não precisa, porque a sociedade nos convence de que a gente precisa. Temos vários pares de sapato, isso vale só para as mulheres, né? Vários pares de sapato, muitas peças de roupa, né? Então, isso está no plano da psicosfera. Então, uma sociedade capitalista que consome muito. E também, de outro lado, uma parte da população mundial que esteve, né, historicamente abaixo da linha de consumo e que se transforma numa população consumidora. Isso aconteceu recentemente no Brasil, né, essa passagem de uma parte das classes D e E que são trazidas para cima da pirâmide, né, com políticas de inclusão social e que passam a consumir muito mais. Então, vai descartar a cama para comprar uma cama nova, vai descartar a televisão para comprar a televisão nova. É a sociedade do descarte, né? E a sociedade do descarte, ela exige uma expansão do setor dos transportes, e especialmente no transporte marítimo, que é aquilo que está mais adaptado, né, mais apropriado para transferir grandes quantidades de mercadorias de um lugar para o outro. Outra tendência do setor portuário é a tendência à privatização. Isso tem a ver com o paradigma neoliberal, né, o avanço do neoliberalismo, sobretudo a partir do final do século XX. Os estados vão se retirando, né, do comando, digamos assim, dessa geografia da circulação e ficam numa retaguarda praticamente atendendo às demandas do setor privado. Tá? Outra característica que eu já citei aqui na minha fala são as fusões entre as grandes empresas, aliás, gerando grandes empresas. Como o setor é extremamente competitivo, as pequenas empresas não conseguem sobreviver. A Maersk, hoje, se eu não me engano, é a maior do mundo, né, porque engoliu várias, né, empresas pequenas em vários lugares do mundo. E, evidentemente, o aumento da competitividade. Né? A gente está falando de circulação de mercadorias, a gente está falando da velocidade, do pensamento, né, que é predominante sobre a égide de uma produção capitalista, que é a reprodução do capital. Então, é quase uma antropofagia, né? Um engolindo o outro e assim funciona. Né? E aí, então, para concluir a minha fala, no próximo slide, eu e a professora Mônica Arroio, minha colega do Departamento de Geografia da USP, estamos coordenando, né, um seminário internacional que se chama Território e Circulação na Dinâmica Contraditória da Globalização. Né? São 6 mesas redondas que vão acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro. Não custa nada, é de graça. Vocês podem se inscrever pelo site do Departamento de Geografia, que é www.geografia.fflch, é Faculdade de Filosofia, Leis e Ciências Humanas, né? fflch.usp.br. E a gente, na montagem desse seminário, a gente procurou pensar a circulação de uma forma ampla, né? Então a gente tem não só mesas que vão falar de logística, que vão falar do transporte marítimo, ferroviário, mas também tem uma mesa só sobre turismo,
mobilidade urbana, tá? E então convido todos vocês a participarem, né? A gente vai ter emissão de certificados no final, embora não seja isso que importe, né? O que importa é o seminário em si, né? Mas é de graça e eu convido vocês a participar. Muito obrigada e boa tarde.